Oi pessoal, meu nome é Gisele Souza e eu tô aqui para mais um vídeo para vocês. Ainda não encontrei meu bordão, o vídeo hoje vai ser longo, mas vai ser uma delícia. E eu espero que você já deixe o seu curtir aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é um tema bem legal. Hoje eu vou falar sobre uma das emoções mais interessantes que existe na vida humana, né? Eu vou falar da paixão e vou falar um pouquinho da paixão e a ação dele, dessa sensação, dessas emoções no nosso cérebro, tá? Então, o vídeo vai ser longo? Vai ser longo, tá bom? Mas é para você curtir, compartilhar e se inspirar, se apaixonar aí para você entender como que funciona, tá? Vocês vão perceber que tem alguns momentos que eu vou estar desviando o olhar, porque a minha pesquisa foi toda baseada em um artigo científico, então tem algumas palavras que são um pouquinho difíceis, aí eu pus assim palavras-chave para estar trazendo para vocês com maior clareza, para estar facilitando, para não estar problematizando mais coisas para vocês, tá bom? Bom, a paixão, do ponto de vista do cérebro, ela se assemelha a uma demência temporária, né? Ai, que palavrinha feia, Gisele, né? Mas, por quê? Porque ela traz três características bem importantes, vamos dizer assim, né? Ela vai trazer três características, como eu disse, importantes, que é a do estresse, a obsessão e a compulsão. O amor, gente, provavelmente é uma das questões de afeto que foi mais estudada, instigada durante toda a humanidade, tá? Então é algo que você vai ver na mitologia, na grega, na nórdica, vai ver nas religiões como o cristianismo, islamismo, hinduísmo, né? Então todas elas foram atrás de saber mais o amor, do sentimento, tentar explicar, tentar resolver essa questão que é tão importante para a nossa vida, né? Um pensador, um filósofo muito famoso, que todos vocês têm certeza que já ouviram falar em algum momento, Platão, ele foi o primeiro a escrever a respeito do amor, né? Ele escreveu um livro chamado o livro se chama O Banquete. É uma das histórias um dos livros mais bonitos da área da filosofia. Se você tiver interesse, como eu sempre dou dica de algum livro, de alguma coisa, de algum autor que é interessante, esse livro, para quem gosta do assunto, quem gosta de filosofia, de pensar, assim, vai ser excelente. Chama-se O Banquete. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês estarem lembrando, procurar, porque o vídeo hoje é extenso, tá? E aí você viu que o amor, ele é mesmo um dos assuntos mais falados. Então você vai encontrar o amor na arte, no cinema, no teatro, na filosofia, de todas as formas, assim, a pessoa tá sempre estudando, né? E o que é o amor? O amor na parte, assim, fisiológica, né? Vamos dizer assim, ele nada mais é do que alteração, são quando acontecem algumas alterações no nosso cérebro, né? No funcionamento, né? E ele se divide, essas alterações, no caso dos sentimentos do amor, assim, da paixão, tal, em algumas fases. E hoje a gente vai falar da primeira fase, né? Não que eu vou depois destrinchar as outras, só se vocês quiserem colocar essa questão para mim, mas a gente vai falar hoje da primeira fase, que é considerada, que é a paixão. Como eu disse, a paixão a parte gostosa, é o temperinho ali de tudo que vai caminhar para frente, né? Então, a paixão, ela é caracterizada porque ela tem uma alta intensidade e uma curta durabilidade, tá? E o que está acontecendo aí? Como que você sabe, Gisele, que é alta intensidade, curta durabilidade? É o período que os cientistas, né, que os estudiosos fazem de analisar os hormônios que estão agindo durante esse processo, tá? Então, quando você está apaixonado, toda essa emoção vai ser regulada por fatores endócrinos. Então, vai ter ações de hormônios e neurotransmissores
o que seriam isso? Que são substâncias químicas que têm efeitos de maneira geral no seu corpo, mas que no cérebro ele vai agir de uma forma específica, né? Então, trazendo a saudade, trazendo a motivação, né? Porque uma pessoa apaixonada, ela tá mais motivada, né? Então, ela tem um porquê que isso acontece, tá? Então, cada uma dessas alterações no circuito cerebral, ela vai estar ligada a base, assim, os estudiosos falam que é 2 hormônios, né? Que envolve, assim, mais predominantemente na paixão. É a oxitocina e a vasopressina, tá? Esses hormônios, eles têm, como eu digo, ele tem diversos papéis no corpo humano, mas no cérebro e durante a paixão, eles vão atuar como pequenos compostos químicos que vão agir localmente no circuito cerebral. Então, ele vai agir de uma forma muito, assim, sabe, singular no circuito cerebral, tá? A ação da oxitocina e da vasopressina, palavrinha difícil, né, gente? Durante a paixão está associada a quê? Ao apego do casal, à conexão desse casal, sabe? Durante a paixão a gente não fica totalmente ligado no outro, totalmente conectado, né? A pessoa parece ser única na nossa vida, ela chama a atenção de uma forma muito específica. Isso acontece porque ele ganha um hiperfoco no nosso cérebro. A ação desses hormônios faz com que tenha um hiperfoco, tá? Então, talvez isso agora, né, explicando mais especificamente, palavra, ficou redundante aí, né? O motivo pelo qual a gente fala que aquela pessoa que a gente está apaixonada é insubstituível, né? É por conta disso, por causa desse hiperfoco. Então, a gente vai pensar muito mais nessa pessoa, né? Nós encontramos também nesses receptores da oxitocina, da vasopressina, uma outra circuitaria do cérebro que a gente chama circuito de recompensa, tá? Onde vai atuar um estímulo recompensador que vai envolver em geral 2 elementos, a motivação e o prazer. Olha que interessante, gente. Imagina, por exemplo, quando você tá com fome. Então, imagina quando você tá com fome, muita fome. Então, sei lá, se te dão uma caixa de bis, você vai pegar o bis e você não vai se satisfazer com o bis. Você vai querer, isso vai te trazer mais vontade de comer aquele bis. Então, você vai ficar com aquela sensação de puxar mais. E isso vai te dar o quê? Prazer, que é onde esses hormônios vão estar atuando dentro de você, tá? Esse sistema envolve em grande medida a ação dos neurotransmissores também chamados como dopamina. Algumas pessoas já ouviram falar sobre esse hormônio, né? Tem uma série de funções, mas durante a paixão ela está associada ao prazer, né? Então ela está totalmente ligada a esse sistema de recompensa. Você deve ter percebido, por exemplo, quando você está apaixonada, a sua energia melhora, né? O seu desejo sexual fica mais ativo, dá vontade de viajar, de conhecer lugares diferentes, de agradar a pessoa, a sua vontade de agradar a pessoa que você se apaixonou é muito maior, né? Então, isso está relacionado à associação de ativação do cérebro, onde está te estimulando na motivação. Então, você tem muito mais gás para fazer isso durante o período que você está apaixonado, tá bom? E uma coisa interessante é que há também nesse período uma queda no cérebro da serotonina. O que tem de interessante nisso, Gisele? Porque, por exemplo, os antidepressivos, eles regulam a serotonina, né? Então, uma pessoa que é muito compulsiva, que é o que acontece durante a paixão, quando toma um antidepressivo, ela regula essa questão da compulsão e né, fica melhor. E assim atuaria, como tem essa queda da serotonina durante a paixão, você fica muito mais compulsivo. Você tem necessidade do outro, tem necessidade de conversar, de ouvir, de saber mais sobre a pessoa. Tudo isso é característica da paixão, né?
E ela também, a queda da serotonina, ela vai ser responsável pelas ideias invasivas, que é quando você tá dirigindo e ouve uma música e você lembra da pessoa. Você tá assistindo um filme e acontece uma cena e você lembra da pessoa. Então são ideias que você não tá programando em pensar na pessoa e durante a paixão o pensamento vem, né? Acho que começa a ficar mais claro porque que tudo isso está acontecendo no cérebro apaixonado, né? Então você sempre vai querer mais e mais e mais aquela pessoa, né? E tem uns estudos, então, que comprovaram isso, dessa questão da baixa da serotonina nos antidepressivos que estavam fazendo a regulação, e que quando ocorre a queda da pessoa, e quando a pessoa está apaixonada, houve queda dessa substância no organismo, tá? Então é bem legal, é uma resposta, né? E a pessoa que toma esse tipo de medicação, ela acaba tendo cortisol também, né? Que é tipicamente associado às respostas de estresse durante a paixão. O que acontecia com a gente? A gente fica estressado, né? Porque você deve ter percebido, por exemplo, que a paixão, ela causa euforia, traz ansiedade, insegurança. Então, olha o quanto o fator hormonal tá ligado a esse sentimento maravilhoso, né? Essa sensação tão gostosa que a gente passa na vida, né? E ela tá associada a isso. Então, o seu coração tem aquele nível de estresse maior, porque seu coração vai bater mais forte, mais rápido, né? Algumas pessoas têm a sudorese, a pessoa fica hipervigilante, então ela acaba acordando mais cedo, acordando durante o sono, alguns perdem a fome, né? Então tem esse estresse, essa resposta, esse estímulo seria devido ao cortisol, que acontece tanto na paixão, quando você tá com remédios de antidepressivos para regular, tá? Outra coisa interessante, essa é top, essa vocês precisavam saber, assim. Então, durante a paixão, a gente tem uma inibição da nossa parte pré-frontal, que seria aqui, bem atrás aqui da testa. Isso ocorre também, gente, sabe quando? Quando você bebe bebida alcoólica. Aí agora você fala assim, Gisele, para tudo que você estudou errado esse negócio. Como assim, se eu bebo bebida alcoólica, eu fico super desinibida, eu mesmo fico, né? Começo a dançar, falo mais, dar risada. Mas é por isso mesmo. Essa área aqui seria responsável pela parte de você ter noção das consequências, vamos dizer assim, para ficar uma forma mais clara, mais fácil de você entender. Então, quando você tá em sã consciência, você pensa antes de fazer. Então, você passa a ter um planejamento para fazer as coisas. Quando você bebe, por exemplo, você vai brigar mais facilmente, você não vai medir as palavras, você vai falar coisas que não deve, você vai ligar para alguém, né? Vai ligar pro ex, não tem esses negócios de ligar pro ex, ligar pra ex. Então, por quê? Porque vai estar tendo essa inibição durante o período alcoólico. Às vezes você vai na balada, vai ficar com uma pessoa de estética duvidosa. Então, porque você perde a noção de que, tipo assim, da consequência do futuro. Então, você vai lá e simplesmente faz. Então, há essa inibição desse sentido, tá? E durante a paixão acontece a mesma coisa. A gente tem essa inibição. Então, a gente perde a noção de consequência futura. Então, a gente não tem noção, a gente fica realmente demente. Porque a gente perde totalmente a noção de consequência futura. Ok, perdi o que acontece na paixão. Por isso que algumas pessoas durante a paixão vão lá e tatuam o nome do namorado. Não que isso seja errado, mas, por exemplo, acontece muito mais frequentemente durante a paixão do que, por exemplo, depois de anos e anos a pessoa vai lá e decide tatuar o nome, entendeu? Então, é mais a questão da consequência. Você tem essa inibição e você perde o sentido de consequência, né? Então, no bêbado acontece a mesma coisa. Então, bêbado e apaixonado tem alguns similares aí, né? Então, isso faz com que durante a paixão a gente não consiga... A gente tem vontade de tomar grandes decisões e que não necessariamente a gente consegue pensar em todas as consequências futuras, né, por conta dessas alterações hormonais. Então, mas mesmo com toda essa descoberta que você teve, que é tudo ação
Não deixa de ser a paixão uma das sensações mais gostosas, principalmente quando ela é correspondida, né? Então, quando você tá apaixonada e é correspondido, isso tem um grau de euforia enorme em você. No entanto, ao contrário também pode ser desastroso, né? Quando a pessoa não é correspondida, então vai causar muito mais dor, né? Muito uma sensação de angústia, tá? Então, lembrando que o que? A paixão ela é temporária, né? Ela é passageira e ela é muito intensa. Segundo os estudos, falam que ela dura de 12 até 24 meses. Por isso que ela é falada que ela é temporária, né? E com curto prazo, né? O que seria esse cálculo? Seria o tempo que foi feito nesses estudos de que a tatenação desses hormônios na pessoa que estava apaixonada. Foi medida esses hormônios nesses estudos. E reparou que depois de 24 meses, volta tudo ao normal, né? Então, para de ser tudo muito intenso, porque a paixão tem aquela questão muito intensa, é tudo muito, né? E aí tem a frase para finalizar aqui, que eu acho que fecha muito com a questão da paixão, que é do Vinícius de Moraes, que a paixão não seja eterna, poço que é chama, mas que seja infinita enquanto dure, tá? Então, vocês conheceram um pouquinho mais da paixão, como que ela funciona. Conta pra mim se vocês gostaram do vídeo dessa forma, se vocês têm curiosidade por outros assuntos, deixa nos comentários. Eu vou estar colocando a referência dos artigos estudados, tá? Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais. E não deixa de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos apaixonados. Um grande beijo e até a próxima!